extraída do livro do Levítico, terceiro livro da Bíblia. Claro, quando falamos de santidade, significa que estamos falando da vivência de todas as virtudes humanas e cristãs, não é? E são muitas, a lista é muito grande, né? Quando falamos de virtudes humanas, que são a base, né, que nos torna aptos a realizar as virtudes cristãs, primeiro é preciso ser boa pessoa, bom ser humano, para depois ser bom cristão, bom filho de Deus. Podemos aglutinar toda a gama de virtudes humanas em torno das 4 principais virtudes, chamadas cardeais, né? Segundo o catecismo da Igreja Católica, nós conhecemos. São as virtudes da prudência, da justiça, da fortaleza e da temperança. As 4 virtudes cardeais. Em torno dessas virtudes que são humanas, não é preciso ser cristão para vivê-las, qualquer pessoa de boa vontade pode fazê-lo. Se adquire então e se aglutinam mais bem todas as demais virtudes humanas, naturais. Ser uma pessoa justa, ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa assim que vive segundo a natureza humana, de acordo com a reta razão. Mas para nós, filhos de Deus, não basta que sejamos apenas boas pessoas, é preciso ser bom filho de Deus e, portanto, colocar em prática as virtudes sobrenaturais, que também são muitas, uma lista enorme, mas que se congregam ao redor das 3 virtudes sobrenaturais principais, não é? Chamadas virtudes teologais: fé, a primeira; esperança, a segunda; e caridade, a terceira. As leituras da palavra de Deus na liturgia de hoje nos falam especialmente da virtude da caridade, a virtude de saber amar da forma correta. Caridade e amor são sinônimos. Deus é amor, diz São João em uma de suas cartas. Essa frase, Deus é amor, dita em latim, de fato se diz Deus caritas est. Deus é caridade, Deus é amor. O amor é a definição da própria essência de Deus, segundo o apóstolo São João. E, portanto, viver a virtude da caridade é imitar o próprio Deus. Por isso Jesus, no evangelho que nós ouvimos, diz: se vivermos a caridade, seremos verdadeiramente filhos do Pai que está nos céus. Para ser verdadeiramente filho de Deus, um bom filho de Deus, é preciso viver a caridade. E a caridade, irmãos e irmãs, que é caminho de santidade, ela tem vários desdobramentos. Podemos realizar e devemos, para alcançar essa virtude, realizar atos operativos bons. Essa é a definição geral de virtude, não é? Segundo Santo Tomás de Aquino, a virtude é realizar atos operativos bons. Realizar habitualmente boas ações. A virtude é, portanto, realizar atos bons, mas não somente isso, também evitar atos maus. A definição de vício é parecida com a definição de virtude, né? Se virtude se define como um ato operativo bom, o vício é um ato operativo mau. Muito simples, né? Para extirpar os vícios, então precisamos praticar a caridade. É um movimento dinâmico. Ao praticar atos bons, vamos extinguindo os vícios da nossa conduta, e extinguindo os vícios da nossa conduta, vamos adquirindo virtudes. A palavra de Deus, na primeira leitura, nos fala de 3 vícios, de 3 pecados, de 3 atos operativos maus que dificultam a vivência da caridade. Não é verdade? Nós podemos ver no versículo 17, vocês podem ver no seu folheto,
Versículo 17 da leitura de hoje. Deus fala do pecado do ódio. Não tenhais ódio em vossos corações. E no versículo seguinte, versículo 18, vai enumerar outros dois vícios: a vingança e o rancor, né? Creio recordar que é isso, né? Ódio, vingança, rancor. 3 vícios contra a caridade, que precisamos lutar contra eles, porque se os alimentamos, irmãos e irmãs, eles se tornam um vício em nós, um ato operativo mau. Praticar uma ação má não gera um vício imediatamente, assim como os vícios humanos são assim também, né? Quem se embriaga uma vez não se torna alcoólatra na primeira vez que se embriaga, né? Tem que se embriagar várias vezes, beber em excesso, ficar bêbado várias vezes até que adquire o vício do alcoolismo e assim por diante. Também com os vícios da alma acontece o mesmo. Por isso é preciso sempre de novo cuidar, examinar a nossa consciência, extirpar esses pecados. Se alguma vez na nossa vida sentimos ódio de alguém, ou desejo de vingança, ou praticamos a vingança, ou temos rancor, é preciso curar o coração, para que assim, através de bons atos, vayamos sendo verdadeiramente bons filhos de Deus, que sabem amar a Deus, que sabem amar o próximo, e que sabem amar inclusive os inimigos. Este é o ápice da caridade, ao qual nos convida Jesus no Evangelho de hoje, né? Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem. Não é fácil, não é, irmãos e irmãs? Às vezes é até mesmo difícil amar quem a gente já gosta, não é assim? Porque o amor é exigente. Amor exige esforço, exige doação, exige entrega, exige sair de si mesmo, sair da sua zona de conforto para fazer a pessoa amada feliz. E conseguir isso uma vez é fácil, mas habitualmente, um dia depois do outro, uma semana, um mês após o outro, é difícil, né? Por isso é preciso sempre se exercitar e com a graça de Deus ir renovando esta virtude em nós. O amor não é somente um sentimento, não é somente sair coraçõezinhos da cabeça como nos desenhos animados. São ações, são atos concretos, são obras de doação em favor dos irmãos. Os vícios, pelo contrário, eles vão minando a caridade do nosso coração, né? O ódio, por exemplo, também não nasce do dia para a noite. Começa pela raiva, que é um sentimento humano natural, né? Sentir raiva não é pecado. Às vezes a gente ouve muito na confissão, né? Padre, eu senti raiva de fulano. Tudo bem, mas isso não é pecado, sentir raiva. Se uma pessoa chata fica pegando no seu pé, você sente raiva, não é? Então, mas isso é natural. Pessoas chatas causam raiva na gente mesmo. Ou um trânsito muito apertado, ou uma pessoa que pisa no seu pé, ou um dia que está fazendo calor ou frio, ou estou com dor de dente. Tudo isso causa raiva na gente. E a raiva, ela é um movimento irreflexivo, portanto, não é um pecado. Agora, uma vez que sentimos a raiva, entra a nossa ação concreta, a nossa decisão de extirpar a raiva, acalmar o coração, porque a raiva alimentada pode ir crescendo até tornar-se ódio. Da mesma forma, a antipatia, não é? Sentir antipatia de alguém não é um pecado em si mesmo, é algo natural, né? Tem pessoas que nunca fizeram nada de mal para nós, mas só de olhar para ela a gente já fica assim, ó, né? Já sentiram isso? Ranço da cara de alguém, assim, antipatia. Pessoa é boa, maravilhosa, cheia de virtudes, mas a gente tem ranço da cara dela, não tem uma razão. É só um sentimento. Os sentimentos não são racionais, muitas vezes, né? Então, sentir a antipatia de alguém, tudo bem, não há problema nenhum. Mas é preciso, uma vez que sentimos a antipatia de alguém, nos esforçar com a virtude da caridade para amar essa pessoa, mesmo sendo antipática
chata, inconveniente, purgante, insuportável, não é? E assim por diante. Não é? Temos que amar a todos. É o que Deus nos pede. Passar do elemento puramente natural e humano a realizar atos sobrenaturais. Porque a pessoa meramente natural, o pagão, não é? Ele age segundo os seus instintos, as suas vontades, o seu querer. Então, vai se deixando levar pelos sentimentos aqui e ali. Mas nós cristãos não, irmãos e irmãs. Precisamos viver as virtudes, que são atos reflexivos, atos de decisão. Eu quero amar a todos, por quê? Porque eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu espero em Deus. Por isso, porque eu amo a Deus, eu quero amar as pessoas simpáticas, agradáveis e maravilhosas, e também amar as pessoas chatas, purgantes e insuportáveis. Quero amar a todos. Por quê? Porque eu amo a Deus. É um esforço, é uma ascese, é um exercício que precisamos praticar sempre. Peçamos, portanto, ao Senhor esta graça. Porque quando nós nos esforçamos para viver a caridade, estamos de fato imitando a Deus, estamos nos divinizando de certa maneira. É Jesus que nos diz: assim vos tornareis verdadeiramente filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz chover sobre maus e bons, que faz a terra produzir frutos para as pessoas boas e más. Deus ama a todos. Deus não tem ranço de ninguém. Deus não sente ódio. Imagina se Deus guardasse rancor dos nossos pecados. Estaríamos fritos, né? Imagina se Deus uma hora assim fala: tá, cansei, agora esse povo aqui é tudo pecador, não tem conserto, são tudo um desastre, pronto, vamos acabar com tudo. Vral. Fim do mundo, né? Armagedon, tenda, né? Sobe as letrinhas e acabou. O último que morrer apaga a luz e acabou, né? Mas Deus não faz isso, por quê? Porque Deus é amor. Irmãos e irmãs, imitar a Deus de maneira prática é praticar a caridade. E o contrário, infelizmente, também. Se a pessoa se deixa levar por ódio, por rancor, por desejo de vingança, por um profundo egoísmo, está imitando quem? A Satanás, ao diabo. O diabo é o ser mais invejoso, mais vingativo, mais rancoroso que existe na face da terra. Como ele já está condenado para sempre no inferno, ele quer, por ódio a Deus que o condenou, arrastar o máximo de almas para o inferno também, para assim tentar se vingar de Deus. Por isso ele nos odeia, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E como cristãos, se vivemos na graça do Senhor, nos diz a segunda leitura, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios: acaso não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Somos templo de Deus, por isso o diabo não gosta da gente, porque ao nos olhar, ele está vendo a imagem do Deus Todo-Poderoso, a quem ele odeia. Irmãos e irmãs, afugentemos o nosso coração todo tipo de ódio, rancor e maldade, para imitarmos ao nosso bom Deus e assim um dia contemplá-lo face a face no céu. Professemos a nossa fé. Creio